Amém, queridos. Que a paz seja com cada um de vocês. Cada vez que a gente chega nesse lugar aqui, o nosso coração treme, né? Porque diante de Deus, quando nós somos verdadeiros, nós tememos a Ele. Nosso temor a Deus é um temor por obediência a Ele. E a gente sabe que a coisa mais preciosa é a palavra de Deus. É por essa palavra que eu e você um dia vamos chegar diante do Senhor. Então, cada vez que a gente sobe nesse altar, a gente sabe que é sério aquilo que Deus vai fazer, e a nossa vida é transformada por Ele, mas se nós não tivermos uma vida diante dEle, ela também pode ser destruída. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, uma palavra bem conhecida no Evangelho de João. Essa noite nós vamos estar falando um pouco sobre o Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 3, que fala da passagem de Nicodemos, que acho que é muito conhecida por nós, né? Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: essas coisas. Em verdade eu te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceiteis o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que dele desceu, a saber, o Filho do Homem, quem está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, e no deserto assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, Pai. O Evangelho, Senhor, que traz vida, traz, Senhor, renovo, traz mudança, mas um Evangelho que traz arrependimento, Senhor. Que nessa noite, Senhor, a tua palavra, Senhor, possa falar poderosamente conosco, Pai. Que o nosso coração, Senhor, possa estar apto, Pai, possa estar aberto, Senhor, para receber aquilo que vem de Ti, Pai. Querido Espírito Santo, toca cada vida nesse lugar. Em nome de Jesus nós pedimos. Também nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti.
todo levante das trevas nessa noite, todo espírito do inferno que vem para trazer, Senhor, dispersão, Senhor, distraimento, que vem, Senhor, para trazer, Senhor, levar a mente para longe, nós repreendemos em nome de Jesus, que a Tua palavra ache guarida no nosso coração nessa noite, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, nós entregamos a Tua palavra, Senhor, diante de Ti. Faz a Tua vontade, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente, querido, vê falar, a igreja, nós falamos muito do Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito Santo, nada se move às coisas de Deus. O Espírito Santo, ele é presente desde o início. E se nós for ver lá em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra, ela era sem forma e vazia, antes da criação. E o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, na face do abismo. Então o Espírito Santo, ele está lá desde o começo. E, queridos, na igreja, outro dia, numa ministração, me chamou muita atenção. Quando o pastor pediu para alguém levantar a mão, quem não era batizado com o Espírito Santo. E eu não estou trazendo um julgamento. Mas, querido, quando nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós temos que buscar a ser selado por Ele. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, e eu passei a entender a ação do Espírito Santo, a primeira coisa que eu comecei a clamar e a buscar foi o Espírito Santo. Eu fui batizado pelo Espírito Santo antes de ser batizado nas águas, uma semana antes, porque eu ansiava, querido, pela presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu buscava com todas as minhas forças, buscava me desprender de tudo, porque eu via a ação do Espírito Santo, e eu via pessoas ser usadas pelo Espírito Santo, e eu vi o amor dele, o amor de Deus, com o Espírito Santo dele nos envolver, e eu achava a coisa mais linda e mais gostosa. Mas eu queria ser batizado, eu queria ser selado pelo Espírito Santo. Você pode dizer, Júnior, nessa noite tu vais orar para alguém ser batizado. Não, eu não vou orar para alguém ser batizado. Se você estiver pronto, você vai ser. Mas nessa noite eu quero trazer entendimento para a igreja. O que é o Espírito Santo? Querido, o Espírito Santo, ele é o selo do cristão. Ele é o selo do crente. E sem ele nós não vamos ver a Deus. Eu posso ter uma vida normal de cristão, de obediência na igreja, mas eu preciso do Espírito Santo sobre a minha vida, querido. Porque é Ele que me guia em toda a verdade. É Ele que me traz discernimento. É Ele que traz equilíbrio espiritual para me encaminhar sob a presença de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não vamos longe, querido. Eu e você precisamos do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo sobre nossa vida. Quem nos convenceu da justiça, do juízo, do pecado foi o Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo ele não está na tua vida, mas nós precisamos ser selados por Ele. É o Espírito Santo que te convence, que te dá desejo de tu ler a palavra, de tu vir no culto, de tu buscar a Deus. É Ele que faz isso. A ação dele faz isso, mas eu preciso ser batizado pelo Espírito Santo. E nessa noite eu queria trazer esse entendimento à igreja. Quem é o Espírito Santo? Nós podemos ver aqui, como eu disse, o Espírito Santo lá no começo, lá em Gênesis, ele já estava presente. E aqui no capítulo 3 aqui, no capítulo 3, ele diz assim:
A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, querido, ele disse aqui que nós precisamos nascer de novo. Mas aqui ele fala da água e do Espírito. Nascer de novo quer dizer ser batizado nas águas, para que se cumpra a Escritura. Mas nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele é mais importante, querido, do que o nosso próprio ar que nós respiramos. Você pode dizer, não, Júlio, não é. Querido, quando você conhece o Espírito Santo, você vai ver que ele é mais importante, porque ele que vai te selar para o dia da redenção. Ele é mais importante do que o ar que nós respiramos. Você pode dizer, não, mas não é. Eu preciso respirar, querido, o Espírito Santo é mais importante. 2 Coríntios 2,14 diz que o homem normal, ele não entende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Querido, enquanto nós vivemos o normal, nós não vamos experimentar o sobrenatural. Deus, ele deseja nesse tempo, a promessa dele lá em Joel, que no último tempo ele ia derramar o Espírito Santo. Mas eu e você precisamos nos preparar o nosso coração para isso. Nós precisamos trazer entendimento para isso. Querido, se essa noite eu pedir para alguém que já foi batizado com o Espírito Santo para ele orar em língua, talvez tem pessoas que não vão orar. Porque faz tempo que essa pessoa não tem uma intimidade com o Espírito Santo. E querido, talvez isso é sério na nossa vida. Eu estou falando para aqueles que não foram batizados, mas para aqueles que já foram também. O Espírito Santo simplesmente, querido, você sente quando ele chega em você, quando ele traz a presença dele, mas quando ele sai você não sente. Aí quando você se dá em conta, talvez nós estamos longe do Espírito Santo. No 4 ele diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura ele voltar no ventre materno ou nascer a segunda vez? Aí Jesus fala para ele mais uma vez aqui, ó, respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água, batismo por imersão, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Guarda essa palavra, querida. Medita nessa palavra. Quem não nascer da água, você pode dizer, Júnior, eu fui batizado nas águas. E no Espírito, não pode ver o reino de Deus. Querido, como eu disse, talvez nós estamos tantos anos na igreja e por tão pouco nós perdemos a vida eterna. Não resume a minha caminhada de fé diante de Deus eu ser um ministro de louvor, eu ser alguém que não perde um culto. Não se resume isso, mas o que se resume um dia é o Espírito Santo na minha vida quando eu chegar a me apresentar diante de Deus. Ele disse, quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Queria que você abrisse, quem tem a Bíblia abre, querido, lá em Tito, lá no final da Bíblia. É bom nós folhear bastante a Bíblia para nós achar, para nós entender ela. No Antigo Testamento, querido, nós vivíamos pela lei, hoje nós vivemos pela graça. Vai lá, folha a tua Bíblia, vamos lá no livro de Tito. Tito capítulo 3. Vai lá 1 Timóteo, 2 Timóteo.
pouco antes de Hebreus. Vamos lá, folha a tua Bíblia, vamos lá no livro de Tito. No final da Bíblia. Se você for de Apocalipse, volta ali as cartas de 1 João, 2 João, Pedro. Vai voltando ali, Tiago, Hebreus. Amém? Ele diz assim, no capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim, ó, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha só que lindo, querido. Eu e você não merecia, querido. Eu e você merecia só a morte. Pela geração pecaminosa que vem antes da gente e a nossa geração de hoje. Mas Jesus veio nesse tempo para morrer por mim e por ti. E outro dia eu falei que eu e você temos mais privilégio do que os anjos. Jesus não morreu por nenhum anjo. Jesus não deixou o evangelho para os anjos pregar. Ele deixou o evangelho para eu e você pregar e morreu por eu e você. E daí ele disse que, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei sobre vós o Consolador. Aquele que o dia que você estiver triste, ele vai te ajudar. Aquele que o dia que você não conseguiu orar, ele com gemidos inexprimíveis, ele vai levar a tua oração até a Deus. O Espírito Santo. Aquele que quando nós pisamos num lugar onde não é para nós pisar, ele dá aquele start e diz, filha, aí não. Aí tu pode ir, aí tu não pode. O Espírito Santo, querido. O amado Espírito Santo. O precioso Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo sabe do que eu estou falando, querido. Que não tem nada nesse mundo que nos satisfaz mais do que a presença do Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o Senhor disse, eu quero te pegar no colo, como tu pega a Catiane. A Catiane era uma menina bem pequena. E aquele momento, querido, eu não queria mais que acabasse. Eu não queria mais voltar a viver uma vida aqui na terra, porque eu queria ficar na presença de Deus. Mas o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas, ele nos sela, para que eu e você podemos ser usados nessa terra. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Então busque o Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar palavras. É Ele que vai fazer tu lembrar de versículos que você não consegue decorar. Ele que vai te guiar em lugares seguros. É Ele que vai te levar, como o Senhor diz lá no Salmo 23, Ele diz, Ele que vai te levar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Queridos, quando nós vimos a palavra lá em Isaías 1,19, que se nós ouvir e servir, nós vamos comer o melhor dessa terra. Quantas pessoas você vê mendigando na presença de Deus? O Espírito Santo, ele quer te dar esse momento de prazer. Jesus disse em João 10:10 que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E o diabo não está aí para brincar, querido. Ele vem para destruir mesmo. Mas a parte B, Jesus disse, eu vim para te dar vida e vida com abundância.
Se você não tem vivido uma vida com abundância na presença de Deus, você está em falta. Mergulha na presença de Deus, querido. Busque em todo o tempo. Seja chato na presença de Deus. Como é que ser chato? Quer dizer, insiste. Insiste, busca. Busca em todo o tempo, querido. Quando eu vim para a igreja, querido, eu era o cara que tinha mais problema. Porque toda palavra que era falada, era pregada, Deus falava comigo, tocava, eu estava na frente pedindo oração, e era aquele estrafego. Eu oportunava a vida do meu pastor, querido, para ele estar orando por mim. Eu oportunava mesmo. Pastor, ora por isso, pastor, ora por aquilo, pastor, eu estou passando isso, pastor, eu estou passando aquilo, pastor, eu não estou conseguindo fazer isso, pastor. E a nossa vida, ela começa diante de Deus, ela é assim, querido. É buscando as coisas do alto, é fugindo da mão do diabo, querido. Parece que muitas das vezes a igreja não tem mais medo da mão do diabo na vida dela. O diabo está aí para destruir todas as coisas, querido, destruir a tua casa, o teu lar, o teu casamento, os teus filhos. E a igreja não tem mais esse temor. Nós precisamos andar em obediência, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que o diabo ele tem pregado um evangelho de nada a ver. É o evangelho de Satanás, segundo o capiroto lá, que vai pregando e vai levando pessoas e vai amontoando, cada vez parece mais. E muitas das vezes nós não damos em conta. O evangelho não muda, a palavra de Deus não muda, querido. Ontem eu ainda falava para algumas pessoas, quando a gente estava fazendo um estudo, que eu nunca vou amaciar ninguém. Aquilo que me perguntar, querido, eu vou trazer à luz da palavra. Ele pode nunca ter ouvido a palavra de Deus, pode nunca ele ter ouvido de Bíblia. Ele perguntar, eu vou trazer à luz da palavra. Porque eu sei que a palavra liberta. Eu não vou trazer para machucar ninguém, porque a palavra de Deus, ela vem. Ela é uma espada de 2 gumes. Mas ela vem para discernir alma e espírito, junto e medula. Mas ela vem para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E Deus, a vontade de Deus, querido, era que ninguém se perdesse. A vontade de Deus é que ninguém ficasse tropicando, ninguém ficasse no alto e baixo na fé. A vontade de Deus é que eu e você fôssemos fervorosos no Espírito, para que Ele pudesse derramar bênçãos sem medida sobre a nossa casa, a nossa família. Essa é a vontade de Deus. Lá em 3 João, ele diz: amado, eu desejo que te vá bem e que você esteja saúde. Querido, o desejo de Deus é que você vá bem nessa terra. É que funcione aquilo que você botar a tua mão, vai prosperar. Mas nós estamos vivendo, querido, uma geração tão fraca, tão mole, que até para buscar a Deus estão fracos. Como é que nós vamos tirar o cheiro de carne da nossa carcaça? O pastor Maurício pregou, enquanto a corça tem cheiro de carne, a presa está ali. Ela faz uma volta, ela faz outra, e ela vai aqui, e assim o diabo está atrás de nós, querido, quando ele não está ao redor nos cercando, como diz em 1 Pedro. E o diabo não está para brincar, querido, ele está aí para destruir mesmo. Ele está aí para colocar as normalidades, ele está aí para colocar as coisas que, não tem nada a ver, isso é assim mesmo, é assim, querido. É cheio de desculpa. É cheio de desculpa, querido. Aonde o nosso coração tem levado-nos? Aonde a nossa mente tem nos levado? Aquilo que nós pensamos, nós acabamos vivendo e fazendo. Esse tempo, querido, Satanás ele tem trabalhado muito na mente do ser humano. Ele tem trabalhado incansavelmente para destruir o homem pelos pensamentos.
Para que quando Ele consegue segurar a nossa mente, Ele consegue manobrar o nosso coração. Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como é que nós vamos vencendo? Pela palavra, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Senão nós não vencemos, querido. Mas o meu jeito é assim, querido. Deus muda o teu jeito. Quando nós falamos muito o nosso eu, é demônio, querido. Falo aberto e claramente para ti, é demônio na tua vida. É um demônio do orgulho que você precisa vencer ele. É um demônio que você precisa vencer, senão você vai continuar com o cheiro de carne e ele vai estar atrás de ti direto, te seguindo. E talvez ele não tem pressa de pegar a presa, mas ele vai encurralando ela. Ele vai levando ela para lugar mais escuro. Ele vai afastando. Como é que o predador pega uma ovelha? Ele vai tentando afastar. Como é que o leão pega um búfalozinho? Ele vai tentando ver aquele que vai ficando mais do lado. Aquele que não quer ficar muito no meio dos outros. Ah, mas ninguém me ouve, ninguém gosta de mim. Como o pastor Maurício diz, mas tu gosta de alguém? Quando eu estou aí no teu lugar sentado, querido, eu estou engolindo cada palavra, digerindo. E vou para casa mastigando. E eu creio que é isso que você deve fazer nessa noite. O diabo, ele também está por aí. Hoje não, tu não vai mandar ele embora, querido, ele está aí na tua mente, botando dúvida. Você, não, mas não é bem assim. Se eu e você não formos fervorosos no Espírito, é inferno, é queda. Querido, nós temos tudo, nós não estamos morando na Coreia do Norte. Nós estamos morando no Brasil, onde tudo é livre para eu e você buscar o Evangelho, buscar a presença de Deus, nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E glória a Deus que nós estamos morando no Brasil. Você pode glorificar a Deus que está morando no Brasil? Você pode glorificar a Deus que você mora numa cidade abençoada, onde Ele pode deixar a tua janela aberta? Nós somos ingratos, talvez, querido. Nós somos ingratos diante de Deus, por isso que talvez o Espírito Santo ele tem dificuldade em agir na nossa vida. Precisamos baixar um pouquinho. Essas chuvas que estão dando aí, podemos morrer afogados daqui a pouco. Ouça o que Deus está falando nessa noite. Olha pelo teu irmão que um dia não vem no culto, liga para ele. Pergunta para ele como é que ele está, o que está acontecendo, se ele precisa de alguma coisa. Cuida de alguém espiritualmente, querido. Não da vida dele fazendo fofoca. Que daí tu vai ver como Deus cuida das tuas coisas. Sempre que eu gastei as minhas coisas fazendo as coisas de Deus, Deus cuidou delas. Sempre foi assim. E vou continuar fazendo enquanto Deus me der oportunidade e fôlego. Onde tiver uma alma perdida, que eu tiver a oportunidade de ir lá falar de Jesus, o Senhor pode contar comigo. Importa que ele cresça, querido. Importa que ele cresça, eu não. Importa que Jesus cresça. Importa que eu seja um porteiro a vida toda. Deus sabe disso. Mas que eu ganhe alguém para Jesus, eu posso apresentar ele para Jesus um dia. Eu tenho hoje a oportunidade daqui pregando a palavra de Deus, e eu acho que é uma oportunidade muito preciosa. Mas Deus sabe que eu não me movo. Se o pastor Maurício deixar eu sentado 2 meses, 3, 4, 5, eu não me movo por isso, querido. Meu coração se enche de alegria quando alguém se arrepende.
Meu coração se enche de alegria quando alguém aceita Jesus chorando. Diga: Jesus, eu quero a tua presença. Jesus, eu quero aquilo que vem de ti. Aí eu fico muito contente. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 11. Vamos indo para... Evangelho de Mateus. Que nós podemos entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Aqui João dava testemunho de Jesus, né? Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de lavar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você entendeu? João, ele pregava o batismo do arrependimento. As pessoas iam até ele e ele batizava nas águas. Mas ele disse: após mim vai vir aquele que eu não sou digno nem de desatar o sapato dele, a sandália dos pés dele. Esse vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. É esse batismo que eu e você precisamos buscar, quando nós não temos. E quando nós somos batizados, nós precisamos renovar, querida. Cuida, querida. Deus deu alguns dons. Quando nós somos batizados, Deus nos dá dons. E os dons são irrevogáveis. Mas eu vejo você só está mais usando o dom sem o Espírito Santo. O Espírito Santo já não está mais guiando. E nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar, querida. Os caminhos estão tortuosos. Os tempos estão ficando difíceis. Ainda está bom. Está muito confortável a tua cadeira aí, ou não está? Tem espinho? Está confortável, né? Glória a Deus. Meu sapato está macio para andar, querido. Tá bom? Olha. Tem um carpê bom aqui para andar. Não está tão quente. Nós não temos um ar-condicionado, mas não está tão quente. Tá bom também. Se tiver com sede, tem água fresca. Tá tudo certo ainda, né? Você tem uma roupa, você passou perfume, saiu de casa, passou, e tem perfume também. Tá bom, né? Você comeu hoje? Amém? Se alguém não comeu, eu vou pagar um lanche. Todo mundo comeu também. Que bom, né? Glória a Deus, né? Então, querido, o que nos falta? Nós precisamos temer a Deus. Obedecer. Ontem à noite eu disse para umas pessoas, querido, que quando eu era pequeno, eu temia o meu pai, mas não por obediência, eu tinha medo mesmo dele. Eu obedecia a ele, mas eu tinha um medo. Eu tinha medo do meu pai e do Malamém. Sabe quem é o Malamém? Aquele livrar-los do Malamém. Eu não sabia quem era esse cara. Então, tinha medo também do Malamém. Mas Deus, querido, nós devemos obedecer Ele, temer Ele por obediência. Imagina Deus, cara, olhando para mim e eu sendo obediente. Será como é que Ele olha para mim? O prazer dele olhar para mim e para ti quando nós obedecemos Ele. Quando nós caminhamos com a vida com integridade, quando a nossa balança ela é justa diante dele. Como é que Deus olha para nós, querido? Deus, eu creio, eu sinto Deus um pai alegre quando ele vê o filho bem, querido.
Como eu falei lá em 3 João, o desejo de Deus é que nós vivemos, que nós andemos bem, querido. Como eu falei, está tudo certo, hoje nós comemos, vestimos, tomamos banho, passamos perfume. Deu um dia abençoado de sol. Que bom, querido. Bom que alguns puderem suar a camisa hoje, talvez outros fizerem outra coisa. Que bom. Bom que nós temos saúde, querido. Talvez hoje nós não precisamos ir lá num pronto-socorro. E o que falta então, querido? Não, está tudo certo, Júnior. Não falta nada, não falta o Espírito Santo. Se Jesus voltasse, como soltou um foguete desse, que a Bíblia diz que ele vai vir, como você vê um relâmpago, faz assim, ó, puf, puf. Assim vai ser a volta de Jesus, do Oriente, no Ocidente e no Oriente. Sem o Espírito Santo, querido, o que ia vir sobre nossa vida é o desespero, porque eu e você soubemos que existe uma vida eterna. Nós soubemos que Jesus vai vir buscar o povo dele. Lá em Tito, onde nós lemos 3, volta um pouquinho em 2, lá não precisa abrir, mas diz 2,14, diz assim, que a bem-aventurada esperança vinda de glória, eu venho buscar um povo meu zeloso de boas obras, querido. Esse povo que eu e você temos que ser, um povo zeloso, quer dizer, que tem cuidado com as coisas do Senhor, obediente, e de boas obras, aquele povo que, esse povo que nós devemos ser. Aquele povo que pode até acusar, mas não pode provar. Porque o diabo, querido, ele é o acusador. Ele vai acusar as pessoas, tentar largar mentira, dúvida. Mas importa eu e você permanecer firme. Ter um propósito. Ter uma palavra para nós caminhar sobre ela cada dia, querido. Abra a tua Bíblia de manhã, lê a tua Bíblia de manhã, querido. Busca uma palavra, diz: Espírito Santo, me guia nesse dia. Eu quero a tua presença. A ordem que Deus disse a Josué: medita na minha palavra dia e noite. Medita, querido, na palavra do Senhor durante o dia. Enquanto talvez tu abre o telefone para ver tantas bobeiras, medita numa palavra. Se é para te ficar ali 1 hora ali fazendo mal para tua coluna e para os teus olhos, bota um louvor só para te ouvir, que não faz mal o ouvido. Se tem oportunidade, bota um louvor. Se você sabe cantar, canta, querido, também. Canta, olha para os passarinhos, fica cantando o dia todo. Que bonito, no verão aí os passarinhos, eu não sei como é que eles conseguem cantar tanto sem tomar água. Eu tenho que tomar água direto. Tu vê eles cantando, cantando, cantando e não para. Outro dia eu e o Jonas estavam plantando grama lá, uma sabiá. Não, ele e a Sandra, mas eu e o Jonas também. Ela não para de cantar. Louvando o Senhor. Como diz em Mateus, né? Não planta, não colhe, não guarda em celeiro, contudo Deus dá. Eles não têm mais valor, vocês, homens de pequena fé. Talvez nós não temos fé, querido. Nós precisamos de fé também para buscar o Espírito Santo. O batismo, querido, do Espírito Santo, ele pode vir por imposição de mão, mas Deus pode nos batizar também no momento que nós não esperamos. Nós estávamos numa noite, orando, fazendo uma vigília, assim, aparentemente uma vigília normal, todo mundo orando. De repente Deus batiza a Sandra com o Espírito Santo. Aquele lugar se encheu, acho que nós estávamos 6, 7 pessoas só, né, Sandra? Quando ela foi batizada, querido, a presença do Espírito Santo tomou todo mundo lá. Mas assim, todo mundo fazendo uma oração, quietinho. Daqui a pouco ela orou em língua.
Que coisa mais linda, querido, quando alguém é batizado no Espírito Santo. Sabe, aquela pessoa, ela flutua na presença de Deus. A gente chega perto assim, porque a gente sabe que é a coisa mais maravilhosa que tem. Busque essa presença, querido. Busque essa experiência. Incansavelmente. Incansavelmente, todos os dias. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Quer colocar ali no telão para mim? Atos 19, 6. Senão a hora vai passando. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então aqui o batismo com o Espírito Santo veio por imposição de mãos. E foi onde eu vi mais pessoas ser batizadas foi por imposição de mão. Querido, quando Deus manifesta a glória dele, principalmente nos cultos, querido. Tem culto aqui, o pastor Maurício pregando aqui, eu vejo eu aqui no louvor. Cara, a presença de Deus, ela é tão forte aqui, eu disse: meu, alguém vai ser batizado hoje. Aí tu olha, ninguém. Mas a presença de Deus, ela está nesse lugar. Como eu disse, eu não vou orar por ti ser batizado nessa noite. Eu estou trazendo de entendimento. Mas se teu coração está preparado, você pode receber, querido. Não é eu não tenho controle, é o Espírito Santo que tem o controle. Eu estou aqui só, estou pregando a palavra, querido, para te trazer um entendimento. Coloca lá para mim também, Lucas 11, 9. Nós devemos ser insistentes na presença de Deus, querido. Olha, temos que ser, como eu disse, chato, né? Por isso eu digo: peçam e será dado a vocês. Busque e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Você está entendendo nessa noite como é que você consegue ser batizado com o Espírito Santo? É ser constante, querido. É cavar. Não deu água, mas eu vou continuar cavando. Está doendo as minhas mãos, mas eu vou continuar cavando. Porque eu sei que tem água. Eu sei que quando eu não tiver mais força, quando a minha carne não conseguir mais se mover, o Espírito Santo, ele desce sobre a minha vida. E é só assim, querido. Enquanto nós tiver cheiro de carne, enquanto nós tiver alguma coisa presa, Foi assim na minha vida, querido. Ô Júnior, mas depois que tu recebesse o batismo com o Espírito Santo, daí mudou muitas coisas? Mudou, querido. Eu aprendi a ter mais temor. O diabo se levantou mais ainda, querido. Se levantou, mas ele caiu mais vezes também. Querido, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o diabo ele tem medo até quando nós acordemos. O diabo teme, porque um homem e uma mulher cheia do Espírito de Deus, ele faz a diferença, querido. Ele não faz a diferença para dizer: eu estou, olha, estou cheio de Deus aqui, olha, eu estou no Espírito. Vocês estão vendo? Eu estou no Espírito. Querido, isso é conversa para boi dormir. As obras são manifestas nas nossas vidas. Quando eu disser, vocês cuidem que eu estou no Espírito, querido, quem está em mim é o diabo, sabia? É outro espírito. O diabo também fala em língua, tá? Sabia também disso? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Para ele nos dar discernimento. Aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Eu já vi
Pessoas se passar, dizer que estava no Espírito e falar em língua, virar cambalhota. E tu ia lá orar, manifestava. Nós precisamos do Espírito Santo, querido. Ele é tão querido. Ele é tão amado. Ele é tão doce. Quantas vezes você ouve o pastor Maurício dizer doce Espírito Santo? Quando eu vejo ele falar nisso, eu tento absorver, querido, que eu sei que o Espírito Santo está movendo. E o Espírito Santo começa a mover coisas profundas, querido, dentro de nós. E é tão maravilhoso, querido. É tão bom a presença dele. É algo que nos traz coisa leve dentro de nós. Não é tão difícil, querido, quando nós comemos uma comida e ela começa a dar uma má digestão em nós, algo pesado. Assim nós vivemos na vida normal. Não é tão bom quando nós comemos algo que refresca a gente por dentro. Quem colhe fumo aqui sabe que o dia de colher fumo é bom comer um pudim assim bem gelado, uma gelatina, um sorvete, não é? Quando nós trabalhávamos no fumo, a Sandra fazia essas coisas boas de comer. O dia que a gente trabalhava de verdade, a gente comia com fome, porque às vezes faz o final de semana já não tem fome para comer, né? Tem tanta coisa. Não que não pode fazer, mas quando tu está lá colhendo fumo, assim, um dia que nem hoje, assim. Chega no café da tarde, tu vai lá, toma um café, come uma coisa refrescante, o cara se sente leve. A presença do Espírito Santo, querido, ela nos traz satisfação dentro de nós. Ela preenche um vazio e ela faz um refrigério dentro de nós. Como disse ali em Lucas 11, 9, bate, querido. Continue batendo. Continue buscando. Que no momento oportuno, Deus ele vai te selar. Mas ele vai te selar só para você dizer, não, eu fui batizado. Não, ele vai começar a te usar. Você não vai pegar o Espírito Santo, Espírito Santo, agora eu fui batizado, tu é meu, e fica aqui, e os outros que se lascam. Não, querido, ele vai te usar. Quando Deus ele dá alguma coisa para ti, querido, não vai parar em ti. Deus ele não faz de nós, como o pastor Maurício diz, uma represa. Ele faz de nós um rio. Aquele que flui água viva. Aquele que as correntes não param, querido. E elas cada vez vem água mais viva, vai limpando mais. E quando as pedras estão sujas, vem mais água e vai limpando, e vai batendo, e vai ajeitando. A presença de Deus, ela faz isso na nossa vida. Eu queria trazer mais um versículo para estar terminando. Mateus coloca lá Atos 5:32. Querido, eu só trouxe alguns versículos sobre o Espírito Santo. A Bíblia, eu não tinha tempo. A Bíblia tem muitos. Começa a ler. Você tem esse desejo, você vai ter que ler. Se você também não vai ser batizado se você não ler, não buscar. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe... Olha só o que diz aqui, ó. Você quer o Espírito Santo? Nem um amém? Você quer o Espírito Santo? Acorda, igreja. Você quer o Espírito Santo? Sabe o que fazer, né? Aquele que não tem entendimento, querido, procura o pastor, procura eu, procura quem tem, que ele vai te instruir. Para Deus trazer entendimento na tua vida e você ser batizado e o diabo perder. Sabe que eu fico contente quando o diabo perde, querido? Fico contente quando o diabo perde. O diabo vem com todas as suas astúcias. Quando Deus vem sobre nossas vidas, ele leva uma bicuda que ele não acha nem o rumo. Porque em Deuteronômio diz que por um caminho ele entra. Mas quando a presença de Deus vem, ele tem que achar sete, quer dizer, ele tem que fugir, ele tem que limpar.
e sair ligeiro. Querido, nós temos que ser objetivo na presença de Deus. Eu nunca fui orar por alguém quando manifestava para entrevistar ele. Ah, diabo, isso e aquilo. Nós temos que mandar ele embora em nome de Jesus. O diabo não é para fazer ceninha, querido. Não é para fazer teatrinho. O diabo é para ele sair em nome de Jesus. Se tem algo travado na tua vida, levanta a tua mão e começa a dizer em nome de Jesus, diabo, tu vai ter que sair. Se tem algo parado, se tem alguma coisa travada, diz, ó, passa a praga em nome de Jesus. Querido, nós vencemos com Deus quando nós somos meio doidos diante da presença de Deus. Se não for assim, querido, o diabo ele fica ali, ó, é que nem um cachorro diz, sai. Agora, quando tu fala com autoridade para ele sair, ele vai ter que sair. Tu orar por alguém para ele levantar, tem que ser que nem Pedro e João. Eles olharem bem para o cara. Eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Eles cataram, o cara levanta e já saíram levantando ele e andando. A fé, querido, é isso. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, e eu vou cavar e eu vou lutar. Hoje não veio, amanhã vai vir, depois, amanhã não veio, mas vai vir, eu estou lutando. Senhor, me mostra aquilo que eu estou fazendo, mostra onde é que eu estou tropicando, o que eu estou vendo, o que eu estou absorvendo a minha mente, os meus olhos, meu coração, Senhor. Mas eu quero, eu preciso, Senhor, preciso ser usado nesse tempo. A minha casa precisa, as pessoas que estão do meu lado precisam, Senhor, eu preciso também, Senhor, porque se eu partir hoje sem o Espírito Santo, Senhor, eu não vou me encontrar contigo. Deus hoje, querido, está dando oportunidade. Talvez para mim é a última. Pode dizer que tu vai morrer, Júnior, eu não sei, querido. Mas se eu morrer, eu quero estar com Deus. Eu quero ter a minha vida diante de Deus, querido. Eu sei que aquilo que Deus tem para mim, querido, é melhor do que tudo aquilo que eu vivi, porque Ele disse que nem o ouvido viu, nem os olhos viu, e nunca desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, querido. Não importa qual o nosso número do nosso CPF, onde nós moramos, onde é que é a nossa casa, se ela é a cor que é, querido. Quando Jesus vir, cara, essas coisas não importam nada. A única coisa que importa é se nós temos a presença dele sobre a nossa vida. É a única coisa que importa. Mas você pode dizer, não, mas eu não vou mais cuidar das outras coisas. Não, querido, Deus vai te dar o equilíbrio para te cuidar de todas as coisas e fazer bem feito. Bem bonito. Se você vai cuidar de um pé de batata, você vai fazer ela produzir, querido. Não adianta plantar um monte, nenhuma não produzir bem. Se você tem um bichinho lá, um porquinho no chiqueiro, trata ele para ele vir bonito. Depois faz um torresmo. Me convida que eu gosto. Querido, é assim, querido. Se você tem só lá uma galinhazinha, trata ela bem, faz uma sopa, querido. Ou cuida dela para ela pôr, todo dia tu tens um ovo. Ou cuida de um monte de ovo, daqui a pouco tu tem uma chocada de pinto. E é assim que funciona, querido. Mas nós temos que fazer as coisas direito. O Espírito Santo, ele nos instrui, querido. Tem ciência que Deus me deu, que só o Espírito Santo me instruiu. Tem coisas, querido, que o Espírito Santo ele nos dá entendimento para nós fazer bem certinho. E as coisas funcionar, querido. Quantas vezes, querido, eu me vi num lugar perdido, que, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu ia lá, dobrava o meu joelho e dizia, Espírito Santo, me dá uma direção. Eu não sei o que fazer, eu não tenho a quem recorrer. E, querido, esse é o momento perfeito para Deus agir. Uma vez eu peguei um motosserra emprestado, querido. Fui cortar um eucalipto num morro que era muito... E ele estava pendurado, e quando eu botei o motosserra, o eucalipto despencou com o motor, e chegou embaixo dele com o saibro e entortou. E eu não tinha dinheiro para comprar um saibro, para devolver. Eu peguei aquele saibro e disse, Senhor, sabe a minha situação, me ajuda, me dá um lugar, manda eu num lugar onde é que possa desentortar, ou arrumar isso. Vim aqui no centro, fui num lugar, fui no outro, disse, não dá, isso aí, se botar na prensa quebra. Aí,
voltei lá onde é que era o primeiro lugar que eu disse, mas tenta botar. Ele disse, não vai adiantar. Aí tu vai ter que comprar um sábio. Eu disse, pois é, mas eu não tenho o que fazer. Tenta. A hora que ele começou a colocar aquela prensa, eu disse, Senhor, coloca a tua mão. Esse Espírito Santo sabe o que fazer nesse momento. Ele abaixou, tanto assim a mais do que estava torto para baixo, soltou, ela voltou no lugar e ela ficou retinha que nem isso aqui. Perfeito, querido, parece que não tinha acontecido nada, querido. Parece que estava melhor do que quando já estava bom. Eu só disse, glória a Deus, dentro de mim, Senhor, tu sabe o que tu fez agora por mim. Querido, essas coisas o Espírito Santo, Ele faz para te provar que Ele é Deus contigo. Se eu contar testemunho, querido, tantos livramentos que o Senhor me deu, tantas coisas, o Espírito Santo movendo a gente, nos dando sabedoria, discernimento, momento de dificuldade, querido, hoje parece que ninguém passa mais dificuldade, mas antigamente as coisas eram difíceis. Mas hoje, Deus Ele quer fazer você experimentar aquilo que Ele tem para ti. Nós estamos tão acostumados com o sistema desse mundo, querido, tão acostumados com as coisas mundanas aqui, querido, que parece que não tem mais algo de Deus para nos mover. E Deus, essa noite, Ele tem o Espírito Santo para mover dentro de ti. Mas obedeça ao Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu queria chamar o pastor Maurício.